Olá, queridos irmãos. Estamos aqui na série 2 Minutos com os Operários da Paz e hoje faremos uma pequena reflexão sobre a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, recebida no dia 15 de março em Curitiba, através de psicofonia pela mediunidade de Divaldo Franco. Bezerra proferiu linda mensagem espiritual de fé e força neste momento que a Terra enfrenta o coronavírus. E a mensagem diz: amor que doa sem receber. Os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio se faça com mais facilidade. Tenha cuidado para que suas ondas mentais sincronizem as mentes que administram as vidas. Então ele nos alerta para evitarmos a agonia e façamos mudanças de padrão, de pensamento, para auxiliar os trabalhadores encarnados e desencarnados no combate ao coronavírus. Como exemplo disso, podemos dedicar ao final de nossas preces diárias energias para toda a humanidade. Portanto, busquemos a serenidade, encarando esse momento como aprendizado e cura. E ele ainda fala: nunca houve tão bela e nobre consciência, diz em Psicofonia Bezerra de Menezes, que afirma que esse momento, consequentemente, será compreendido pelos nossos corações. Reflitamos, meus irmãos. Muito obrigada. Graças a Deus. Caros irmãos de coração, fazendo parte do projeto 2 Minutos com os Operários da Paz, trago hoje para nossa reflexão a terceira epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses 3, versículo 17. Lá, Paulo recomenda aos colossenses total despreendimento do resultado das obras voltadas para o bem. E lá podemos ler: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Despreendimento é a palavra. Hoje encontramos no livro Vinha de Luz uma reflexão a respeito do tema, no qual Emmanuel, no texto Operemos em Cristo, faz algumas ressalvas. À espera de resultado, pois, de expressões e ações reconhecidamente elevadas, podem provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a Suprema Luz. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtudes de razões que desconhecemos. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejamos para nós a glória de amar e o prazer de servir. Luz e paz para todos. Gratidão. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com os 2 minutos dos Operários da Paz e trouxemos para refletirmos do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, que o Espírito Emmanuel, na lição 133, nos diz: que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo,
procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. E essa pergunta ecoa também para nós. E Jesus, quando suplicamos as suas bênçãos, quando pedimos paz interior, quando fazemos nossas orações, Jesus nos pergunta: que tendes? E o que temos, irmãos, para oferecer a Jesus? Temos um coração ansioso por querer coisas que não são espirituais? Ou temos um coração bondoso que quer sempre oferecer algo de bom para nós mesmos ou para alguém, para um irmão necessitado de um ouvido, de uma palavra de carinho, de incentivo, de um sorriso? Porque temos muitas maneiras de ter boas coisas. Não precisamos ser ricos de dinheiro, basta que sejamos ricos de amor, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de esperança e de fé. Porque todos os sentimentos que nos esforçamos para ter, eles são abençoados pelos bons espíritos, por Jesus. Nós não precisamos ser pessoas sem nenhum defeito, não, porque nós somos humanos, nós estamos aprendendo. Mas temos que nos esforçar para não errar, para não ferir o irmão, para termos mais paciência e indulgência com todos, como gostamos que tenham para conosco. Então, vamos finalizar com a palavra aqui escrita de Emmanuel. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Paz e luz, muito amor em nossos corações, para que possamos sempre ter algo para oferecer. E quando Jesus nos perguntar: que tendes? Possamos dizer: estamos nos esforçando para ter os melhores sentimentos. Graças a Deus. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui nos 2 minutos dos Operários da Paz para fazer uma pequena reflexão sobre o texto de Emmanuel, Varonilmente, que está no livro Fonte Viva, no capítulo 19, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então a reflexão é muito oportuna e diz o seguinte: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida.
Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Emmanuel, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, queridos, e até a próxima. Deus nos abençoe. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a 2 Minutos com os Operários da Paz. Nós gostaríamos de iniciar com uma pergunta. Para aqueles que erraram, Jesus os socorrerá, os auxiliará? Sim ou não? Se a sua resposta for um incisivo sim, ele ajudará, então, quem sabe pode até desligar o vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Mas, se existe qualquer dúvida se Jesus auxiliará, ou se quiseres saber mais sobre a resposta, continue conosco. Essa questão está escrita em Lucas, no capítulo 15, versículo 1, iniciando logo no início do capítulo, quando havia aí um murmúrio por parte dos fariseus ao observar que Jesus curava e comia junto com os pecadores, junto com os publicanos. E eles então ficavam fazendo aquele murmúrio: olha, como é que pode? Ele está lá com os pecadores, ele está com aqueles que erraram. E começou aquele murmúrio, e em resposta, Jesus, que tinha ouvidos espirituais certamente, sabendo o que acontecia, ele então conta uma história em que todos podemos nos colocar. Ele conta a história de um pastor. Vamos todos sermos pastor aqui nesse instante, bons pastores, e cada um de nós tem 100 ovelhas. À noite, como sempre fazemos, contamos as ovelhas e percebemos que em vez de 100 ovelhas que tínhamos, tem só 99. Um bom pastor, você, um bom pastor, vai buscar aquela ovelha que ficou, ou vai aceitar ficar só com 99 e deixa isso para lá? Essa foi a resposta de Jesus com relação a ajudar aquele que errou, aquele que se desviou do caminho. E logo após essa parábola ele conta mais uma, são 2 histórias. A outra é a do filho pródigo, do filho perdido, que se desvia, vai embora, e quando retorna, Jesus, ou o pai, no caso, né? O pai do filho pródigo recebe de braços abertos. Então a resposta é um incisivo sim. Todos que erramos, que desviamos no nosso passado remoto ou ontem, teremos ajuda, desde que nós procuremos ou aceitemos nos melhorar. Diz Emmanuel, olha que interessante: quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Então nós, começando aqui de nós é que temos que resolver nos melhorar. A partir do momento que decidimos melhorar, que decidimos nos transformar para melhor, a nossa jornada não será mais sozinha. Caminharemos com Cristo e com os benfeitores espirituais nessa jornada aí de recuperação e de caminharmos para Deus, porque Jesus é o caminho mais curto entre nós e Deus. Muito obrigado, muita paz, tenham uma boa semana. Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo da série 2 Minutos com os Operários da Paz. Então, para hoje, eu tirei um conto do livro Evangelho em Casa, pelo Espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier. Nesse conto, intitulado O Dever Esquecido, narra-se que um rei entregou para o filho uma grande fortuna e disse: filho, constrói a mais bela casa que você puder com essa fortuna.
O filho, muito egoísta, gastou o dinheiro e foi construindo uma casa muito barata, uma casa com material muito ruim, e ficou uma casa mal construída. Quando o rei retornou e viu aquela casa, falou: filho, não é o que eu tinha sonhado para você, mas se você escolheu assim, tudo bem, a casa é sua, e deu a chave para ele. Então, nós podemos disso concluir, né, fazendo um paralelo com a nossa vida, que Deus é como esse rei, e a fortuna desse rei é a nossa vida, a vida que Deus nos dá. O que nós estamos fazendo com essa vida? Será que nós estamos desperdiçando como esse filho? Ou será que nós estamos aproveitando bem, cumprindo nossos deveres, para que no final recebamos a chave de uma casa muito bonita, né? Então vamos pensar, vamos refletir o que estamos fazendo com a nossa vida. O que estamos fazendo com esse cabedal de instruções que nós recebemos, maravilhosas, de amor, de paz, de trabalho? Será que nós estamos cumprindo realmente aquilo, construindo essa casa bonita que Deus quer que nós construamos? Então vamos pensar nisso. Muita paz. Que Jesus abençoe. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais um 2 minutos com os operários da paz. E hoje a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre um texto de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, onde ele nos diz o seguinte: tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e segue. Queridos irmãos, a nossa reflexão é na importância do silêncio. O silêncio que faz que a gente faça reflexões melhores, nos acalme, nos traga paz interior, o silêncio interior, que aumenta a nossa criatividade, o nosso poder de reflexão. Isso já foi comprovado cientificamente, que no silêncio o nosso cérebro cria células novas, aumentando a nossa criatividade. Então o convite de Emmanuel é esse, para que nós silenciemos para trazer benefícios para nós. Ao contrário, o barulho interno, o barulho externo nos causa estresse, perda de memória e outras doenças. Então, o benefício do silêncio são saúde física e espiritual. E o barulho nos traz problemas emocionais, psíquicos, doenças. Vamos refletir nesse ponto. Vamos pensar em silenciar mais do que falar. Aquele silêncio necessário, não é a indiferença, é o silêncio necessário. Saber falar na hora certa, saber ouvir na hora certa e silenciar interiormente também nos traz a paz que tanto almejamos. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, dando continuidade à série 2 minutos com os operários da paz, vamos mais uma vez refletir sobre o Evangelho. E Lacordaire, no capítulo 5, item 18, vem nos falar do bem e do mal sofrer. Vamos ver um trechinho? Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E Emmanuel, ele nos fala que o Velho Testamento é o clamor dos homens a Deus, e o Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens. E Jesus vem nos dizer que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, meus irmãos, temos que ter mais confiança, mais fé no nosso Criador, termos mais
compreensão dos ensinamentos de Jesus e, nesses ensinamentos, ter mais força, mais coragem de resistir às provas da nossa vida, não ver nas nossas aflições, nas nossas angústias, nada mais do que uma prova, né? Como está a nossa fé, como estamos diante dos ensinamentos do Mestre, estamos compreendendo que o sofrimento é normal na Terra e que precisamos passar por todas essas dores com resignação, com paciência, com benevolência, com muita tolerância. E assim é a nossa vida, né? O nosso rumo à angelitude. Então que tenhamos mais fé, mais coragem e muita paz nos nossos corações. Graças a Deus. Olá, é sempre uma alegria, uma felicidade estarmos juntos para mais um episódio da série 2 Minutos com os Operários da Paz. Nosso texto de hoje para reflexão vem do livro Material de Construção de Emmanuel, no capítulo 13, Psicografia de Chico Xavier, e tem por título Prova de Amor. E diz assim: num sonho que mais se definia por belo encontro espiritual, o aprendiz se reconheceu à frente de nobre mentor da vida maior e, sequioso de ensinamentos, perguntou: instrutor, qual a mais alta demonstração de amor a Jesus que nos seja possível realizar diante dos outros? O orientador refletiu por alguns momentos e respondeu: filho, a mais alta mostra de dedicação ao Divino Mestre é amar alguém que tudo terá feito na vida para não merecê-lo. Emmanuel. Vejamos então a grande responsabilidade que nos cabe de amar ao próximo como a si mesmo e, principalmente, buscarmos em Jesus o amor incondicional para amar aqueles que muitas vezes estão na nossa caminhada exatamente para nos estimularmos ao amor, mas que nada terão feito para merecer esse amor. É um desafio, mas não é impossível, porque temos para nos guiar neste passo o nosso Mestre e amado Jesus. Aquele amor incondicional, aquele amor que Ele espera que um dia sejamos capazes de compartilhar com todos os nossos irmãos da grande família universal a qual pertencemos. Vamos refletir sobre o amarmos uns aos outros, como Ele nos ama. Obrigada por hoje e até uma próxima oportunidade, juntos, dos queridos amigos e operários da paz. Caros irmãos em Cristo, com muito carinho, com muita alegria e gratidão, fazendo parte desse lindo projeto 2 Minutos com os Operários da Paz, trago para nossa reflexão um trecho inspirado na passagem bíblica, na passagem de Mateus, versículo 18. Lá, Jesus nos ensina: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Nós encontraremos comentários a respeito dessa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, do 8º ao 10º item. Hoje, para nos ajudar a compreender a essência, o espírito da palavra viva de Jesus, eu trago um trecho do livro Vinha de Luz, livro já conhecido por todos nós, e é um texto de Emmanuel, intitulado O Verbo é Criador.
Ensinamentos do Mestre sobre o véu da letra substancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma, os caluniadores partem o veneno e que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. O perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fonte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a alma dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos exteriorizados pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre a nossa responsabilidade, em plano próximo de remoto, de acordo com as intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Que esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que essa chamadinha de Emmanuel nos ajude a termos mais prudência, carinho, benevolência e caridade na expressão do nosso verbo. Estamos no mês de setembro, o Setembro Amarelo, a qual é dedicado às pessoas que têm tendências suicidas. Que tenhamos cautela, muita sabedoria na expressão do nosso verbo, porque não sabemos com quem estamos conversando e qual o estado daquela alma a acolher as nossas palavras. Que sejamos o consolo, a compreensão, o entendimento e também, por vezes, o silêncio a consolar os nossos queridos irmãos de jornada. Que Jesus nos abençoe, que a luz esteja sempre ao nosso redor. Paz e harmonia, gratidão. Queridos irmãos em Cristo, seguindo a nossa série 2 Minutos com os Operários da Paz, hoje vamos relembrar uma questão do capítulo 10, onde Jesus vem nos dizer o seguinte:
ide-vos reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferta ao altar. Ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. E hoje, a gente analisando as lições eternas de Jesus no nosso tempo, nós vemos que era um costume da época a oferta ao altar, né? Eles faziam uma oferta, oferendas. Qual é a nossa oferenda hoje para Deus? Aonde está esse templo? Então, a gente se pergunta e encontra esse templo dentro de nós, no nosso coração. Nosso coração é o templo sagrado de Deus. A nossa oferenda hoje ao Senhor da vida é a nossa oração de gratidão pela nossa vida, pelas nossas oportunidades. Mas essa oração, ela tem que encontrar um templo purificado, né? Um templo onde não exista lugar para mágoa, para ofensa, para ódios, onde o perdão, a tolerância, a benevolência, a paciência estejam presentes. Então hoje a nossa oferta a Deus é no templo sagrado do nosso coração. Que esse templo esteja pronto para oferecer a Deus a nossa gratidão através das nossas preces. Que possamos aprender com as lições de Jesus a sermos mais fraternos, tolerantes, porque à medida que vamos aprendendo a respeitar os nossos irmãos, amar o nosso próximo, a purificar os nossos sentimentos, o nosso templo estará pronto para receber as abençoadas lições de Jesus, e será essa nossa oferenda a Deus, através da nossa oração sincera, do amor que nós pudermos expressar em nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Que as nossas palavras sejam doces, sejam palavras que levem carinho, que possamos acolher com aquilo que falamos, com aquilo que dissemos, com aquilo que vivemos. E fica assim, então, a nossa reflexão de hoje sobre a nossa oferenda ao altar, que é a nossa oferenda de gratidão, levada pelo altar do nosso coração ao nosso Pai Criador, o nosso Deus. Graças a Deus. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais um 2 minutos com os Operários da Paz e hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o capítulo 30 do livro Vinha de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A frase da Bíblia é uma frase de Paulo. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Nós separamos aqui 2 frases muito interessantes para a nossa reflexão. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinitivamente na sombra dos impulsos primitivistas. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Então a nossa reflexão é o seguinte: nós estamos num planeta de provas e expiações, acima do último só um degrau, né? Então nós não vamos encontrar aqui no planeta nada perfeito, nenhuma instituição, nem pessoas, nada. Não pode existir perfeição num planeta
que é só acima do pior uma vez, né? Então nós temos que compreender e ficar atentos como nos orienta Paulo. Nós temos que ficar atentos porque sempre seremos influenciados por alguma energia negativa, alguma sugestão, uma calúnia, uma depreciação. Nós estaremos muito suscetíveis a essas coisas porque nós estamos no planeta escola, né? E qual é o objetivo de uma escola? O objetivo de uma escola, se você passou da lição 1, você vai para a lição 2. Você passou da lição 2, você vai para 3 e assim sucessivamente. Se você terminou o primário, você vai para o segundo grau, né? O ginásio, segundo grau. Depois você vai para uma faculdade, depois às vezes faz um mestrado. Então, a escola tem etapas que nós temos que cumprir. E assim é o nosso planeta Terra. Nós saímos de uma lição, vamos para outra lição, com o fim de nos amadurecer. E nós vamos ser sempre defrontados por lições dolorosas ou não. Sempre. Isso é o objetivo de uma escola. E cada vez que você supera uma lição, vem outra. E o texto de Emmanuel ainda finaliza dessa forma muito interessante para a nossa reflexão. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que ele se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida nenhuma de nós. Então os Espíritos dizem que é uma certeza que a gente vai ter essas situações, né? Então nós, irmãos mais velhos, com experiência maior, entretanto, é imprescindível marcharmos de almas despertas, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então todos nós temos a nossa luz interior, nós temos a nossa luz própria. Então cada vez que a gente tiver um problema, a gente tenta compreender e entender da melhor forma possível para que a gente possa agir, né, da melhor forma. Então é pensar bem, sentir bem para agir bem. É esse o objetivo dessa escola maravilhosa que é o nosso planeta Terra. Não estamos livres em nenhum momento, né, de dificuldades e de lições e de testes e de provas, mas nós temos sempre que cair, levantar, nos reerguer e acender a nossa luz própria. Muito obrigado e até a próxima. Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez, estamos juntinhos nesses 2 minutos com os Operários da Paz e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um poema de Emmanuel. Sinais de luz. Aceitar a existência melhorando a nós mesmos, cumprir a obrigação que o momento nos mostra, trabalhar e servir sem reclamar louvores, receber agressões desculpando-as sem queixas, nunca desanimar na prática do bem. Eis alguns sinais da presença de Deus em nós. Bonito, né? Nós somos essências divinas, né? Deus está dentro de nós. Então nós precisamos extrair de dentro de nós essa essência. Então quem de nós não pode fazer um trabalho voluntário, auxiliar alguém, um familiar, um amigo, alguém? Tudo é um trabalho no bem. Trabalhar no bem é nós nos melhorarmos, né? É trabalhar por nós mesmos, para o nosso bem, buscando desenvolver em nós as nossas potências, as nossas capacidades iluminativas, né? Cumprir com o nosso dever. Né? O nosso dever é trabalhar na seara de Jesus. Jesus nos chama todos os dias ao trabalho do amor, da caridade, da fraternidade. Então é isso que devemos fazer, né? Se nos agridem, se as pessoas não nos compreendem, não nos entendem, não faz mal. Façamos a nossa parte. E a nossa parte é amar, é fazer esse bem a todas as criaturas, né? Nunca desistir de fazer o bem, como diz Emmanuel. E aí nós vamos encontrar Deus em nós. Quando nós já estejamos preparados, prontos para esta conexão de amor com Jesus,
que aguarda pelo nosso trabalho na seara dele. Assim, meus irmãos, fiquemos todos nós sobre a guarda e a proteção do Divino Mensageiro Jesus Cristo. Graças a Deus, tenhamos muita alegria e muita paz. Queridos irmãos em Cristo, fazendo parte do projeto 2 Minutos com os Operários da Paz, trago hoje para a nossa reflexão passagem bíblica contida no texto de Mateus 24, versículo 13. Jesus, estando reunido com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, estava sendo questionado a respeito dos sinais dos finais dos tempos. No versículo 13 encontraremos: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus sabiamente nos deixou uma palavra grifada: perseverança. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no texto Até o Fim, nos elucida brilhantemente essa passagem. Abro aspas. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Emmanuel prossegue. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fios nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Luz, paz, entendimento, perseverança, amor e fraternidade. Gratidão a todos. Um abraço. Vamos refletir? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 7 e 8. Registros da Bíblia de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Aprendestes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Nós vemos aí um novo padrão apresentado por Jesus. Aprendeste o que foi dito, porque foi nos ensinado lá na época de Moisés. Naquela época era um ponto de honra essas questões, e ela era revestida de uma suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. Retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, olho por olho, dente por dente, em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o nosso Senhor Jesus Cristo e veio nos ensinar a retribuir o mal com o bem, um novo padrão, se preferirmos um novo paradigma. Ao orgulhoso, esse ensinamento vai parecer uma covardia, porque ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Enunciando aquela máxima, contudo, Jesus não condena a defesa, mas ele condena sim a vingança. O próprio instinto de conservação, nos ensinos espíritos, que é uma lei da natureza, obsta
que alguém estenda o pescoço ao assassino. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Então são novos padrões de comportamento, padrões mais leves, que vão nos fazer viver bem, viver melhor. Porque se formos retribuir o mal com bem, nós estaremos criando novos débitos, prolongando, sabe lá Deus por quantas vidas, o conflito que ora estaremos faceando com uma outra pessoa ou com um grupo de pessoas. Somente, dizem os Espíritos, a fé no futuro e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem as forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo fecha nos dizendo: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Vingança, duelo, retribuir o mal, jamais. O nosso caminho é o caminho da luz, é o caminho da paz, é o caminho da defesa, sim, mas é o caminho da paz. Defender, claro, mas também manter a paz sem gastar tempo retribuindo o mal com o mal. Vamos esquecer. Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos aqui nos 2 minutos com os operários da paz. E hoje trouxemos uma lição de Joana de Ângeles, intitulada Insatisfação e Utopias, do livro Momentos de Saúde e de Consciência, psicografado por Divaldo Franco, que nos diz no início dessa lição: a insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados. Verdade, né, irmãos? Quando estamos insatisfeitos com a nossa vida, vivemos reclamando, tristes, e não sentimos satisfação por nada, porque não assumimos a verdadeira realidade da vida. Criamos uma falsa felicidade que nos traz inconformação, desgosto e infelicidade. Se assim procedermos, perdemos a grande chance de nos conhecer sem fantasias e utopias, porque daremos maior importância aos detalhes, como gostaríamos de ser, gostaríamos de ter, de parecer. Vamos ver o que nos diz Joana de Ângeles para a nossa transformação e verdadeira felicidade. Aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te. És conforme te elaboraste na sucessão do tempo. A fuga de ti mesmo não leva a lugar algum, porquanto jamais te dissociarás da tua realidade. A nada, a ninguém culpes pelo que consideras insucesso. Realmente, a ninguém devemos culpar, a não ser a nós mesmos, as nossas escolhas, as nossas fantasias, por não querermos viver a nossa realidade e não nos conhecermos profundamente. Oremos.
irmãos, e peçamos ao nosso mentor que nos ilumine, que nos dê força, que nos oriente, para que possamos realmente nos conhecer e trilhar a nossa vida com sabedoria e amor. Graças a Deus, até a próxima. Olá, meus queridos irmãos. Neste episódio da série 2 Minutos com os Operários da Paz, vamos refletir sobre o capítulo 19 do livro O Problema do Ser e do Destino, que fala sobre a lei dos destinos. Vou ler um trechinho para vocês. Todo mal se repara pela dor. Aquilo que o homem realiza de acordo com a lei do bem resulta-lhe em serenidade e contribui para a sua elevação. Qualquer violação provoca o sofrimento. Tudo de bom que fazemos contribui para a nossa serenidade. Tudo, qualquer ato bom. Uma prece, um ato de caridade, de ajudar uma pessoa necessitada, uma gentileza com aqueles que moram conosco, quando a gente segura aquela raiva para não estourar, para não brigar, né? Uma repressão dos nossos sentimentos ruins. É tão bom, né? Quando a gente está na rua, alguém provoca e a gente segura, faz aquele segredinho do Chico Xavier, enche a boca de água e fica, né? E segura para não estourar. Aí no final do dia a gente fala, poxa, que bom, não estourei, não briguei, né? Não revidei. Olha que maravilha. Tudo isso contribui para a nossa serenidade. E qualquer ato mau, qualquer um deles, um pensamento ruim, um pensamento de raiva, um ato de egoísmo, aquele momento que a gente está correndo apressado na rua, uma pessoa aborda a gente precisando de ajuda, a gente fala, agora eu não tenho tempo. Isso lá na frente a gente vai falar, puxa, podia ter parado, podia ter ajudado aquela pessoa, podia ter ouvido o que ela queria, né? Aquela briga e discussão boba em casa por qualquer motivo, aquele momento que a gente não deu aquela atenção para o filho porque a gente estava preocupado em nossos interesses e não deu aquela atenção para ele. Então, qualquer ato ruim causa sofrimento. Então, em todos os momentos de nossa vida, vamos pensar nisso e praticar atos, pensamentos, vibrações positivas para encontrarmos a nossa serenidade. Paz do Cristo. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui com os 2 minutos dos Operários da Paz. E trouxemos hoje a lição de Emmanuel, número 61. Nunca desfalecer. Psicografado por Chico Xavier, do livro Fonte Viva. E ele nos diz: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e a dor. Irmãos, novamente a dor, a nossa dileta companheira que nos ensina, que nos fortalece. Então, estamos no mundo de provas e expiações e temos tribulações, dificuldades e dores. Aqui é a escola e o aprendizado, com dedicação, bom ânimo e otimismo, facilitarão os desafios para superarmos a nós mesmos. Mas temos a fé, a oração, o trabalho,
que são necessários para a jornada. Sejamos corajosos, porque onde houver pedras e espinhos, semeemos flores de paciência, de harmonia, e tudo ficará mais fácil, a nossa cruz será mais leve para o encontro fraternal e divino. Nos pacifiquemos, sejamos brandos, confiemos em Jesus e não temamos mal algum, porque quando estamos com Jesus, somos fortes, temos ânimo, temos alegria, esperança. Então a oração, o trabalho, nos facilitarão a não temermos mal algum. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima. Obrigada. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais uns 2 minutos com os Operários da Paz e hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a questão 491 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: qual a missão do Espírito Protetor? E a resposta: a de um pai, com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Que maravilha! Todos nós temos um anjo guardião, um guia espiritual, um mentor, como queiram chamar. Para nós recebermos as suas orientações, o seu consolo nas nossas aflições, nós temos que estar sintonizados com eles. E como é que nós ficamos sintonizados com nossos anjos guardiões? Através dos bons pensamentos, das boas atitudes, dos bons sentimentos. Sempre que algum pensamento ruim invadir a nossa mente, a gente substitui imediatamente por uma coisa boa. E se estiver muito forte na nossa mente, a gente procura ouvir uma música, ou então ouvir uma palestra edificante, alguma coisa que mude essa sintonia, para que a gente receba sempre o amparo dos espíritos protetores, porque eles estão sempre conosco, pela misericórdia divina. Eles não podem retirar do nosso caminho as nossas provas que nós temos que passar, mas eles nos ajudam muito a nós passarmos por elas com fé, esperanças e muita força interior. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Olá, meus queridos irmãos. Hoje vamos fazer uma reflexão do capítulo 136 do livro Pão Nosso de Emmanuel. Ele se intitula Conflito e ele é baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Verifico, pois, esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Então, quantos de nós, meus irmãos, que mesmo com todo o conhecimento do Evangelho, acabamos tendo atitudes perturbadoras, de inveja, de ciúme, de agressividade, de maledicência, de preguiça, enfim, de coisas que nós condenamos e vemos, meu Deus, eu ainda sinto isso, eu ainda faço isso. Então isso é perfeitamente normal, natural, porque nós temos um cabedal de coisas negativas
e o bem está florescendo no nosso coração. Vamos lutar com todas as forças contra as nossas más tendências e não desanimar perante essas atitudes. Então a gente vai ver, eu fiz isso é errado, mas eu vou me esforçar para não cair de novo. E vamos seguir com Jesus adiante, sempre confiantes, porque o bem vencerá. O bem, ele é como uma água limpa que vai sendo derrubada num copo cheio de sujeira. Essa sujeira ela vai transbordando, vai caindo, e vai chegar uma hora que a água vai estar completamente limpa. Então vamos ter essa confiança. Paz de Cristo para todos vocês. Queridos irmãos, hoje trouxemos para os 2 minutos com os Operários da Paz uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A fé transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Então, irmãos, as filhas da fé são a esperança e a caridade. A fé, inspiração divina, nos dá esperança e nos acalma o coração. No caminho árduo, nos inspira confiança no porvir. A fé pode ser humana e divina. O Cristo fez milagres e demonstrou que quando o homem tem fé, tudo é possível. Trazemos uma força inata dentro de nós e crendo nessa força e colocando o amor e a paz, teremos certeza, teremos fé que a felicidade que nos espera nos dará tudo que nós precisamos, que é a felicidade, e assim venceremos todos os males. Obrigada. Até a próxima. Queridos amigos, em mais 2 minutinhos com os Operários da Paz, vamos refletir sobre um pequeno texto do livro Jesus e Kardec. Mundo terreno. Estamos matriculados num hospital-escola, aprisionados de maldades e de paixões grosseiras, visitados por misérias e pelas enfermidades de toda a natureza, encontramos-nos em fase de tratamento e recuperação sob as vistas amorosas de Jesus. No entanto, por provisionados de inteligência que nos permite distinguir o justo do injusto, por dotados de sensibilidades que nos abranda os sentimentos, conferindo-nos os valores da delicadeza e da benevolência, experimentamos um processo lento e laborioso de profilaxia moral intelectual. Somos compelidos a viver no panorama que criamos. O mal faz-nos sentir-nos o benefício do bem. A noite leva-nos a admirar a luz e a doença induz-nos a apreciar os tesouros da saúde. Meus queridos irmãos, a transição planetária então se faz no íntimo de cada criatura, né? De cada um de nós. É a nossa transformação moral. Estamos enxugando dos nossos corações toda a essência de domínio, né? De sermos os donos da razão. Não queremos mais sermos maiores que os outros, né? E os lares se reorganizam e os pais se reintegram na
tarefa de tutelar as almas a que a eles chegaram através da bênção sagrada da reencarnação, né, e conduzir essas almas na tenridade, onde a facilidade de transformá-los em pessoas, em seres de bem. Os que dirigem, né, abraçam os seus dirigidos e todos participam da mesma obra, que é essa obra maravilhosa que Jesus nos legou quando esteve conosco, que é a obra do amor, da fraternidade, da união, da pacificação entre todos nós. Então, essa transição planetária que nós aguardamos está em nós, né? É a transformação moral que todos nós, a humanidade da Terra, necessitamos fazer. Nos amar, nos respeitar e nos tornarmos seres individualizados, humanos, felizes, amorosos. E assim que todos nós possamos encontrar as condições desta transformação maravilhosa, que nos conduzirá à paz. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui vibrando muita paz e harmonia nos 2 minutos com os operários da paz. Hoje trouxemos de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A emancipação espiritual ocorre quando o homem incorpora os ensinos morais do Cristo, que declara: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Paulo tornou-se um homem de Deus. Incorporou os exemplos do Cristo, seguiu-o em todos os momentos, desde o encontro em Damasco com Jesus. Identificou-se com o verdadeiro amor. Não queria impressionar o mundo que vivia, mas seguir o reino de Deus. O Cristo vivia nele pela fé e o amor. Um exemplo a ser seguido por todos nós, porque nós seguimos o Mestre Jesus e trabalhando para o amor, para a paz, para a luz em nós, podemos também segui-lo com a paciência, a abnegação, sem julgamento aos irmãos, seguindo todos os exemplos morais que Jesus nos deixou. Basta que tenhamos a vontade, o desejo de sermos melhores. E quem sabe um dia também poderemos repetir a frase de Paulo, que diz: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus. Até outro dia. Meus irmãos, vou trazer aqui um pensamento da irmã Cidufo, que está no livro Escutando os Sentimentos. Imprescindível atestar que nossa trajetória, eivada de quedas e erros, não retirou de nenhum de nós a excelsa condição de filhos de Deus. A celeste bondade do mais alto, mesmo ciente de nossas mazelas, conferiu-nos a bênção da reencarnação com enobrecedores propósitos de aquisição da luz. É a lei de amor
mola propulsora do progresso e das conquistas evolutivas. Então, meus irmãos, nós estamos aqui aprendendo, estamos numa escola e nosso espírito é ainda muito imperfeito, mas nós estamos sempre amparados pela bondade do Pai. Nós, em momento algum, estamos sozinhos. Como eles nos dizem, né? Não existe órfão na casa do Pai. Em que nós possamos, então, ser fiéis trabalhadores, perseverarmos pela porta estreita, vencendo a nós mesmos e ir de encontro aos nossos irmãos que estão, às vezes, em situações mais infelizes do que as nossas. Então, que nós possamos perseverar, levar sempre uma palavra de auxílio, uma palavra de esperança, acolher aquele irmão e trazer-nos perto de nós. Não levar nunca a censura, o não julgar. Todos nós somos doentes. Aqui nessa escola, o Evangelho nos diz que vivemos numa prisão, num hospital, e que nós precisamos de auxílio mútuo, de um ajudar aos outros para que possamos crescer em direção à luz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que possamos sempre ter a compreensão e o entendimento e procurar sempre o auxílio em nome de Deus. Graças a Deus. Olá, meus queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um vídeo da série 2 Minutos com os Operários da Paz. Hoje refletiremos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 9. Meus irmãos, quanta dificuldade em cumprirmos essa máxima do Evangelho. Quanta violência, quanta impaciência, quanta briga existente na nossa vida, à nossa volta. E muitas vezes acabamos entrando nessa vibração de embates, de brigas, de discussões, quando o nosso Mestre, muito amado Jesus Cristo, nos pede para que sejamos brandos e pacíficos em todas as situações, no trânsito, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Vamos refletir sobre a importância de sermos brandos e pacíficos e seguir aquele conselho que André Luiz recebeu de colocar a água da paz na boca, tomar água e não engolir, segurar essa água até a raiva, a impaciência, o sentimento violento passar, para que não iniciemos uma discussão, uma briga. Então vamos ser brandos e pacíficos. É um desafio, porque a todo tempo somos testados na nossa paciência, somos testados nos nossos limites, mas Jesus nos conclama a sermos brandos e pacíficos. Pensemos nisso. Muita paz. Livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, a lição número 1. Ante a lição. Considera o que te digo.
porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerres o coração, que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. É isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós que desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Graças a Deus. Queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui em mais 2 minutos com os operários da paz e abrimos aqui no livro Vinha de Luz, na lição 73, que fala sobre os falatórios, onde Paulo nos diz: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aí, meditando sobre a lição, nós entendemos de que a palavra, ela mostra o nível evolutivo em que nós estamos. Então, é indispensável que nós iluminemos o que sai de nossa boca, tentamos enobrecer as nossas palavras, né? Porque cada frase que emitimos, tentando sermos discípulos do Evangelho, deve ser com dignidade, né? Adequada. Falatório é um desperdício e ameaça onde nós estamos, grupo, na condição em que estamos trabalhando. E assim fica aqui a nossa reflexão e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais 2 minutos com os operários da paz e hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a leitura Paz Instrutível do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A reflexão sobre a frase de Paulo: e a paz de Deus domine em vossos corações. Está lá em Colossenses 3:15. Então, na Terra, muitas vezes, nós teremos o coração cercado de adversários gratuitos, críticas indébitas, acusações sem sentidos, pensamentos contraditórios, pedras da incompreensão, de espinhos de sarcasmos, de ataque, desentendimentos, de complicações que não fizeste, de tentações e problemas, de processos obsessivos e muitas outras coisas, como diz na própria leitura. Entretanto, nessa reflexão,
de Emmanuel, ele nos diz para a gente guardar sempre a serenidade e prosseguir agindo na extensão do bem, porque resguardando a consciência tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz do Cristo que ninguém destruirá. Então, se nós estivermos serenos, tranquilos, consciência tranquila, independente do que aconteça na parte externa, nós estaremos sempre, sempre na paz do Cristo. Vamos refletir sobre isso. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos com os 2 minutos do Operário da Paz. Hoje com a lição 180 do livro Caminho, Verdade e Vida, façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus. Emmanuel, quanto a essas palavras de Jesus, ele nos diz que perante a imensidão do nosso universo, da casa do Pai, a Terra ainda é pequenina, ela é humilde, mas ela é iluminada de sol e alegria. Na verdade, é um paraíso, é linda. É ela que vai nos conduzir à felicidade eterna. Se hoje aqui ainda existem angústia, dores, aflições, é porque isso está em torno de cada um de nós. Nós é que ainda carregamos tudo isso dentro de nós. Então, a reflexão que ele nos traz é que iluminemos nosso interior, nosso santuário íntimo, né? Para que as trevas não tomem mais conta do nosso mundo interior. Porque as trevas começam a dominar se não fizermos alguma coisa, né? No nosso caminho, nesta vida, há luzeiros, e diz Emmanuel, para que acendemos-los com o pavio da nossa boa vontade, com o óleo do serviço e da humildade. Muito trabalho, muita humildade, porque avançar sem luz é impossível. Que Jesus nos abençoe. Olá, queridos irmãos, estamos aqui em mais um 2 minutos com os Operários da Paz e hoje nós vamos fazer mais uma reflexão. E desta vez é do livro O Homem de Bem, de Marcos de Mário, onde no capítulo 3 ele fala o seguinte: trabalhemos o desenvolvimento dos valores humanos, as chamadas virtudes ou qualidades morais que enobrecem o caráter, tratando de sair do poço do eu egoísta para estabelecer um nós solidário, para vivermos numa sociedade antes cooperativa do que competitiva, mais espiritualista do que materialista. Lembremos-nos da séria e sábia advertência do guia e modelo da humanidade, Jesus Cristo. Não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então, como a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, habituemo-nos a julgar a nós mesmos, colocando em ação a consciência para termos uma conduta no mundo mais condizente com o amor e a caridade. É isso. A partir do momento que a gente começa a nos avaliar, todos os dias, como fazia Santo Agostinho antes de dormir, vamos nos avaliar. Vamos acender a nossa luz interna
e passar a ser rigorosos com os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Vamos nos julgar, vamos nos consertar. A partir do momento que você ilumina dentro de si, você vai ver outra perspectiva quando você visualizar o defeito dos outros. Nós temos que ser rigorosos conosco e leves com o próximo, porque a responsabilidade da evolução é individual. Nós viemos aqui de uma forma e a nossa obrigação como cristão é chegar no final da linha totalmente modificados, conhecendo-nos muito mais, sabendo quais são os nossos defeitos, o que temos que melhorar e o sacrifício e o esforço para essa transformação. Essa é a nossa principal missão, nos melhorarmos. Então vamos olhar para nós, porque nós estando melhores, nós poderemos ser pessoas melhores para os outros. E vamos deixar de julgar os outros esquecendo-os. Esse é o recadinho de hoje. Que Deus nos abençoe, Ismael conosco, e até a próxima oportunidade. Queridos irmãos, aqui estamos para mais 2 minutos com o Operário da Paz. E hoje nós vamos ver do livro Vinha de Luz, lição 107, de Emmanuel, a lição sobre joio. Jesus nos diz: deixai crescer ambos juntos, né? O joio e o trigo até a ceifa. E por ocasião da ceifa, dizei aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai aos molhos para os queimar. E Emmanuel faz comentários sobre isso, sobre essa lição de Jesus, dizendo que na terra a colheita não é igual para cada um de nós, né? O joio é a semente sem trigo, sem nada dentro, né? É o pendículo vazio, né? Nesse ponto a gente vê como Jesus e nosso Pai de misericórdia tem tanta paciência conosco, tanta misericórdia, né? Hoje nós vemos em todas as épocas da humanidade, né? O povo e nós, cada um de nós individualmente, em agitações de aflições, hecatombes, dores, gritos de alarme, gritos de pedido por socorro, né? Como se nós estivéssemos à beira de um naufrágio terrível, inevitável e terminal, né? Mas tudo isso é somente destruição. Destruição do quê? De nossas aquisições inúteis, de tudo que temos de mal dentro de nós, que não nos leva a nada, né? São ruidosas tão somente. Mas, então, tudo isso é atado aos molhos, e é quando a dor vem, né? São queimados. E assim é que nós vamos aprendendo a separar o joio do trigo e a lutarmos para obtermos somente o bom trigo, tanto individualmente como na coletividade. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Senhor. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais uns 2 minutos com os Operários da Paz e hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão de uma mensagem do livro Aos Médiuns com Carinho, do nosso irmão Aurélio, no capítulo 11, e requisitos essenciais para o médium. Muitas coisas são fundamentais ao desenvolvimento da mediunidade, este dom tão delicado e complexo que os homens recebem sem lhe dar o valor devido. Entre os requisitos essenciais, podemos destacar a disciplina mental, o hábito da oração, a perseverança no estudo, o devotamento ao bem do próximo, o cumprimento das tarefas
e a melhoria paulatina do ambiente psíquico através da vigilância. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre um desses itens, o hábito da oração. A oração, gente, é como uma antena que propicia a emissão e a recepção de forças espirituais. É a conexão com os benfeitores espirituais. Pela oração, o médium não apenas solicita, mas louva e agradece, segundo os ensinos dos espíritos benfeitores que ditaram a codificação. Sendo assim, sem o hábito da oração, o médium se assemelha a um potente aparelho, mas incapacitado para um perfeito funcionamento, por lhe faltar os implementos indispensáveis. Então, é primordial o hábito da oração, essa conexão com Deus, que faz com que nós recebamos orientações, que nós sejamos guiados, no caminho da luz, através do modelo e guia que é nosso Senhor Jesus Cristo. Essas mensagens que nós recebemos por intuições, são todas maravilhosas quando é feita essa conexão através da oração com os benfeitores espirituais. Vamos atentar para isso, queridos irmãos, para que nós possamos ter a nossa vida pautada nessas orientações, as orientações da luz. Esse é o nosso recadinho de hoje. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez com os 2 minutos com os operários da paz. E hoje nós vamos ver do Vinha de Luz a lição 108, que diz respeito a operemos em Cristo. Vamos então refletir. Operemos em Cristo. Quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Paulo aos Colossenses. Essa lição Emmanuel-nos para distribuirmos o bem, entregando sempre nossas atividades ao Cristo, nosso divino doador dos benefícios terrestres. Esperar por expressões de reconhecimento quando distribuímos o bem é perigoso, porque nós podemos provocar prejuízos em nossa romagem terrestre, porque nós ficamos com aquela expectativa ansiosa de gratidão, daquele a quem a gente auxiliou. Isso nos faz egoístas, ingratos e algumas vezes até maledicentes, aquela pessoa não soube me agradecer, não é grata. Vejamos bem, nós temos que copiar Jesus, o nosso Cristo amoroso, o pomicultor sensato, divino. A nós cabe só preparar a terra, auxiliar a terra, molhar, adubar, depois lançar as sementes no solo que nós preparamos, lançar a semente das mudas valiosas, mas o serviço de colheita, mais importante, cabe ao Senhor da vida, Cabe a nós confiar no céu, ignorando absolutamente se colherá flores ou frutos, Trabalhamos sempre a benefício de todos, sempre. Cumpramos a nosso dever, a nossa tarefa, seja alta ou seja mais humilde, sempre em nome de Jesus.
e junto a Ele glorifiquemos o prazer de amar e de servir. Mas operemos sempre em Cristo, que assim seja. Olá, meus queridos irmãos. Estamos em mais um vídeo da série 2 minutos com os operários da paz. Hoje vamos refletir num texto do capítulo 74 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico. O capítulo se intitula Maus Obreiros. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos um trabalho e olhamos os defeitos daquele trabalho, onde poderia ser melhorado, o que saiu de errado, e qual seria a nossa postura? Seria a de trabalhadores colaboradores, onde eu posso contribuir para que esse trabalho seja aprimorado e nos colocarmos em uma postura de colaboração. Não criticar, sair falando, olha aquele trabalho, como ele saiu ruim, como deveria ter sido feito de outro jeito. Isso é uma crítica destrutiva. A crítica construtiva é aquela em que você chega direto para a pessoa e se dispõe a ajudar. Aponta o erro e fala, olha, eu posso colaborar com isso, e não sair falando, sair denegrindo, sair muitas vezes até conclamando pessoas a abandonarem o trabalho. Então sejamos servidores operosos, servidores colaborativos, aqueles servidores que estão ali para ajudar e não para atrapalhar ou denegrir. Vamos pensar nisso. Muita paz. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a 2 minutos com os operários da paz. Hoje temos uma passagem preciosa para refletirmos juntos. Ela vem de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus dizendo para nós, pelos registros do discípulo bem-amado João: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que eu tenho vos dito. 2 partes dessa passagem me marcaram bastante. Primeiramente, essa palavrinha aqui, eternamente. O nosso Mestre Jesus nos diz que o Consolador ficará eternamente conosco, convosco, conosco, com todos nós. E a outra parte é que nos ensinará todas as coisas e nos fará recordar de tudo o que ele nos disse. Certamente, naquela época, nós não éramos ainda espiritualmente amadurecidos
para podermos absorver todas as verdades, todos os ensinamentos. Tivemos aí que passar por várias reencarnações, por que não dizer por vários sofrimentos, a fim de podermos lapidar o nosso espírito endurecido aí no tempo, amolecendo um pouco o coração, para podermos então nos interessar e nos aproximar do Mestre querido. Ele nos trouxe, iria nos trazer todas as coisas, nos deixando depreender que nem tudo foi dito naquela época. Nos chama também à observância de suas leis, hoje sem a alegoria, sem a forma mais figurativa, e como que se hoje, não somente no Espiritismo, mas em inúmeras religiões, nós vemos aí os véus sendo levantados sobre as verdades, sobre as interpretações corretas dos ensinos e das palavras de Jesus. Hoje, sofremos sim, mas não sofremos de olhos fechados sem saber por que estamos sofrendo. Nós sofremos, mas temos uma ideia do porquê esse sofrimento nos vem, depreendendo e compreendendo que muitas vezes são lições, são provas e podem também ser expiações. Temos também com Jesus a oportunidade de mais uma vez ver nos sendo chamada a atenção para a vida futura, a morada verdadeira de todos nós. Então, para fecharmos os 2 minutos, com todos esses ensinamentos que hoje nos chegam, nós podemos perceber e apreender ideias de onde que nós viemos, de onde que você veio, de onde que eu vim, de onde que nós viemos, quem somos. Nós não somos esse corpo físico, nós estamos utilizando esse corpo nessa vida que aos poucos vai se envelhecendo, mas o nosso espírito é imortal e preexistiu esse corpo e continuará depois que esse corpo ficar aí debaixo da terra. Seguiremos adiante. Então, quem somos e para onde iremos ou para onde vamos? Muito obrigado, muita paz para todos e até uma próxima oportunidade. Queridos amigos, mais uma vez estamos juntinhos para refletirmos esses 2 minutinhos com os operários da paz sobre um tema pequenininho do livro Tempo e Nós, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E o benfeitor, num pequeno comentário, nos traz um grande ensinamento, falando o seguinte: conviver. Recordemos, nos campos da convivência, é preciso saber suportar os outros, para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. André Luiz. Interessante, né? Então, a gente convive no nosso dia a dia com enigmas, porque não conhecemos o íntimo, nem mesmo das pessoas que convivem com a gente. Não é verdade? A certeza que nós espíritas temos é que nascemos no lugar aonde devemos nascer, que vamos ingressar no lar, na família que devemos ingressar, que teremos os pais que precisamos ter, os irmãos que precisamos ter. E assim é o nosso cotidiano. Precisamos aprender a conviver com o próximo, mais próximo de nós, que são os nossos familiares.
que a lição de André Luiz nos traga esse ensinamento, que não é por acaso que estamos nesta família, que temos estes companheiros de caminhada. Mesmo que queiramos mudar o rumo, vamos só adiar os nossos compromissos e talvez arrumar outros. Então, vamos tentar nos harmonizar e nos darmos melhor com aqueles pela qual Deus, nosso Pai, nos colocou para convivermos juntos. Que Jesus nos abençoe essa jornada, nos dando muita paz, muita compreensão e muito amor no coração. Graças a Deus. Olá, meus irmãos em Cristo. Vamos trabalhar para fazer mais um comentário a respeito das lições do Cristo. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Então Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos deixou todos os ensinamentos necessários para a nossa felicidade dentro deste planeta de expiações e provas. Como diz o Evangelho, nós estamos numa grande prisão, num grande hospital, onde esse grande infortúnio nosso que nós carregamos é o egoísmo, onde todos somos doentes, uns mais, outros menos, mas todos doentes, neste mundo para a nossa reabilitação, para que nós possamos assumir uma nova postura em relação à vida. Então nós precisamos trabalhar dentro de nós mesmos para modificar essa postura perante a vida. Então que nós possamos ter o respeito, este amor que Jesus nos ensinou. Precisamos de respeito, muito respeito para com o nosso próximo. E só através da exemplificação dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro das nossas condições, possamos brilhar a nossa luz. Nós não podemos querer a modificação do mundo sem a modificação primeiro dentro de nós. O bem que eu quero para o mundo tem que começar dentro de cada um de nós. Então, nós somos trabalhadores do Cristo. Nós precisamos escutar esse chamado. Todos nós fomos muitas vezes chamados, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas lá atrás, quando fomos chamados, viramos as costas. Tenho tanta coisa para fazer e vamos embora. Agora, a consciência que as leis de Deus escrita dentro de nós está nos cobrando essa nova postura. Então que nós possamos fazer a nossa parte, procurar sempre fazer o nosso melhor, brilhar a nossa luz, e só através dessa união, desse fortalecimento, os espíritos vão nos ajudar, os espíritos de luz, porque eles estão vendo que existe uma boa vontade em querer fazer algo proveitoso através dos ensinos de Jesus. Então, nós estamos sendo chamados, nós precisamos querer receber esse chamado para sermos fiéis trabalhadores do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Olá meus amigos, olá meus irmãos, sejam bem-vindos a 2 Minutos com os Operários da Paz,
Hoje, com o livro Vinha de Luz, item 146, uma mensagem maravilhosa, registrada por João no capítulo 8, versículo 18, titulada por Emmanuel, Quem segue? E outra vez lhes falou Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma mensagem muito forte e que nos leva a depreender que essa luz a que Jesus se referia era a luz interna, aquela luz que produz serenidade, bom humor, fraternidade, indulgência para com as faltas alheias e muito esforço no aprimoramento e no crescimento espiritual. Não os holofotes do mundo, mas a luz interna. Muitos de nós, procurando conviver com as lições de Jesus, prefere as discussões trovejadoras. Muitas vezes preferem os comentários levianos, me perdoem a palavra, levianos no sentido de serem inconsequentes, porque não medem apropriadamente o resultado e o alcance de simples palavras malévolas. Essas mesmas pessoas, segundo Emmanuel, mais tarde se apresentarão com aquele sentimento de se sentirem abandonadas e de se sentirem oprimidas. Diante disso, deixamos aqui o convite para refletirmos e fazermos um balanço da nossa fé, nos perguntando se estamos no caminho certo, estamos nos esforçando para manter essa luz, para aceitar, manter e fazer crescer essa luz que Jesus nos oferece, ou se estamos preferindo viver de forma ordinária, comungando com as opiniões comuns no nosso dia a dia. O espírita, o cristão, precisa ser diferente, porque Jesus nos deixou a sua luz. Que possamos nos esforçar para compreendê-la. Tenham uma boa semana, muita paz e muito obrigado. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal.
vitória. Em o nome é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em nome é Jesus, nada poderá